Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no nosso plantão glorioso deste domingo, antecedendo a partida Vasco e Botafogo. Vocês viram aí na capa, né? Faz o L para um liderança, para outro ladeira abaixo ou respingo de sobrevivência, né? Mas vamos falar um pouquinho desse clássico. Ainda não tenho aqui o número de ingressos vendidos no total, né? Sei que o Botafogo esgotou os seus ingressos do setor visitante, né, com referência aí ao canal do meu amigo Pedro, mas a informação de ingressos comprados pelos vascaínos ainda não tenho aqui, né? Mas a grande questão é a seguinte, galera: o Botafogo tem dois desfalques. O Vasco só tem o desfalque do jovem Riquelme, né, que vem se revelando até uma joia, né, para a temporada que vem. O Vasco vem completo com aquele time que no papel é uma beleza, né? Nenê, Marquinhos Gabriel, Germancano, Zeca, aquela coisa louca, né? Mas que na hora do vamos ver não funciona, né? Já deu demonstrações de que não funcionou e não vai funcionar, não vai vencer 5 partidas seguidas, né? A começar por hoje. O Botafogo vai ter que mudar sua postura, né? Vai ter que mudar sua postura fora de casa. Eu sei que o empate, né, lá na caderneta do Enderson Moreira é um bom resultado, porque você empata com uma equipe que está ali brigando também, você evita que ela suba, tem todo o mise-en-scène aí, o discurso pronto, mas a verdade é que hoje o Botafogo tem que ganhar. Hoje o Botafogo tem que ganhar. O Botafogo precisa se aproveitar do momento emocional abaixo que o Vasco está vivendo, muito abaixo do Botafogo, né? Os especialistas aí disseram que vai dar empate, tal, mas não é jogo para o Botafogo jogar para empatar. Eu sei que está sem o Chay, e sem o Chay a gente tem uma crise, né? A gente fica meio acéfalo ali no meio campo. Tem problema, alimenta as pontas. Luiz Oyama, Marco Antônio, alimentem as pontas, né? O Botafogo tem jogado bem. Os laterais têm qualidade para jogar pelas laterais, fazendo jogada com os dois pontas, Diego Gonçalves e Varley, que voltaram bem contra o Confiança, né? Então, se o meio-campo não funcionar, não joga pelo meio, vamos jogar pelas pontas. Então, o Botafogo precisa hoje jogar com inteligência para se aproveitar desse momento psicológico bem ruim do seu rival, né? Talvez não houve na temporada um rival afeição para que o Botafogo pudesse se aproveitar fora de casa, né? O Vasco vive seu inferno astral na temporada. Os números indicam chances de acesso, mas o mundo real diz que é impossível, né? E não só porque o Vasco tem que ganhar 5 e tal, porque assim, pode até ganhar, né? Eu não acredito que ganhe 3, mas pode até ganhar. O problema é que um CSA que também não perde, né? Pelo contrário, já é a terceira partida seguida que ganha, inclusive do Vasco em São Januário, né? Você tem o CRB que venceu, né? Você tem um Avaí e um Goiás e um Curitiba que tropeçaram. Ok, isso é muito bom, mas para o Vasco é bom? O Vasco está atrás do Náutico. O Vasco está atrás do Náutico. Então, assim, o Náutico venceu, tá tudo dando errado. O Vasco hoje não pode nem pensar em empatar. Então, esse momento psicológico que o nosso rival está vivendo tem que alimentar a gana dos jogadores do Botafogo de vencer. O Enderson Moreira precisa fazer uma preleção diferente hoje. Eu sei que lá, repito, eu sei que no manual do acesso do Enderson está o empatezinho fora de casa contra um, aspas, rival direto. Eu não considero, mas muita gente considera. Então, fecha aspas aí, que a fala não é minha. Mas eu acho que hoje é diferente. Hoje é diferente que o Botafogo precisa almejar coisas melhores em 2022, né? O discurso do Eduardo Freeland, o discurso do Lênin Franco, do Jorge Braga, para 2022, ele se mostra agora, porque a liderança e a taça, né, da Série B trazem muitas coisas positivas em termos de competição e em termos financeiros para o ano que vem, né? Então é bom que na mentalidade dos jogadores essa vitória de hoje seja inegociável. O empate não é mau resultado. E vou dizer mais para vocês aqui. Perdeu. Para a gente, em termos de acesso, tanto faz.
Tanto faz, galera. Que isso, Guilherme? Tanto faz. O Botafogo tem 5 match points. Usando a linguagem do vôlei, do tênis, aqui tem 5 pontos do jogo. De 5 jogos, se ele vencer um, matou o jogo. Então, perder hoje para o Vasco é terra arrasada? De jeito nenhum. Vai jogar contra a Ponte Preta na quinta-feira. Provavelmente com o retorno do Chay, né? Que está sendo poupado para voltar 100%. Ok. Ah, meu Deus, perdemos para a Ponte ou empatamos. Tem o jogo contra o Operário. Depois vai pegar Brasil de Pelotas rebaixado. Então, assim, a última rodada tem Guarani. São 5 jogos. 5 jogos. Então, não, por favor, pedir até o torcedor aqui, um apelo, né? Que se o Botafogo perder hoje para o Vasco, a gente bate aqui. Né? Mas se acontecer, que não crie um clima de crise que não existe. Um clima desnecessário. Né? Se eles quiserem criar um clima de vitória, de a chama subiu, agora a chance aparece. Isso é um problema deles e da matemática. Né? O nosso, cara, a gente continua na vice-liderança, continua à frente de Goiás, de Avaí, de todo mundo aí com vantagem boa. Né? Com vantagem boa. E aí depois, é claro, vai ter que ficar de olho no CRB e Ponte Preta para dar uma baixada na bola de CRB. Mas, assim, os resultados todos foram favoráveis. A gente só pede a mudança da mentalidade dos jogadores, do próprio treinador, de que hoje a vontade pela busca da vitória seja maior do que os últimos jogos fora de casa, contra o Goiás, por exemplo, contra o Vitória, por exemplo, né, em que fizemos partidas bem abaixo da crítica em termos de gana, vontade de vencer. Né? Mas ok, tudo dentro do script, tudo dentro do manual, um empatezinho, mas hoje a gente pede que seja um ponto fora da curva. Vence hoje. Se for empatar, empata na quinta com a Ponte, mas hoje é jogo para vencer. O Botafogo vem escalado com 2 desfalques, Barreto e o Chay. É claro que isso enfraquece o Botafogo em comparação com o time titular, mas hoje a gente vem com Diego Loureiro, Daniel Borges, Cano, Carli, Hugo. Lembrando que o Carli está pendurado, né? Hugo, meio campo com Pedro Castro, Luiz Oyama e Marco Antônio. Na ponta, Diego Gonçalves também pendurado. Na outra, Varley e Rafael Navarro centralizado. Esperamos que volte a fazer os gols decisivos hoje contra o Vasco da Gama. E o Vasco mantém aquele seu time tradicional, né? Aquele de sempre, né? Com os medalhões. Né? Zeca hoje deve jogar, Castan, Nenê, Cano, Marquinhos Gabriel, enfim. É um time que já provou que não assusta, né? É um time que é muito bom só no papel mesmo, mas é um clássico. O Vasco está desesperado, dependendo da intenção da torcida. Se for apoiar, vai ser um caldeirão. Né? E o Botafogo tem que estar preparado para enfrentar todas essas adversidades. Repito, empate é bom resultado? Com certeza. Mas hoje o ideal é a vitória. Se perder, terra arrasada, de jeito nenhum. Para nós pouca coisa muda em termos de acesso se perder. Em termos de liderança e de título, é menos uma chance, né? Mais uma oportunidade perdida. Tá certo, galera? A arbitragem hoje desagradou muito, né? Luiz Flávio é brincadeira. Luiz Flávio de Oliveira é brincadeira para apitar esse jogo, né? Todo mundo sabe da bronca que o Botafogo tem com família Oliveira e eles vão e colocam esse cidadão aí para apitar uma partida importante. Mas tudo bem, a gente torce para que todo mundo vai estar de olho, né? A gente torce para que nada de polêmico aconteça e que o Botafogo simplesmente não seja prejudicado. Só se acontecer isso, já é de grande valia. Né? Nós fizemos um pré-jogo ontem, é isso? Mostrando que nessa temporada o Botafogo leva vantagem sobre o Vasco. São 2 vitórias, um empate e uma derrota. A gente espera que a terceira vitória venha nesse momento tão propício, tá certo, galera? Hoje o canal Gigante Glorioso ia estrear, né, a sua transmissão de jogo. Mas, infelizmente, tivemos um probleminha técnico e aí não vou ficar correndo em cima disso, não. Vamos deixar para o jogo do acesso, vamos deixar para a próxima partida, para as próximas partidas aí, o canal Gigante Glorioso estreando a sua transmissão ao vivo. Começando um pouquinho antes, fazendo aquele pré-jogo, faz a transmissão e já emenda no pós-jogo, tá certo? Aqui o canal está crescendo graças a vocês, né, o apoio de vocês. Então peço, inscreva-se no canal se não são inscritos, querem se tornar membros, ajudar o canal Gigante Glorioso,
clica aí, seja membro, compartilha, deixa o like e a gente se vê daqui a pouco no pós-jogo, imediatamente após a partida Vasco e Botafogo. Aquele abraço, galera, saudações alvinegras.